Olá, jovens, tudo bem? Nossa aula de hoje vai estudar um pouco sobre o que são grandezas físicas nos circuitos elétricos. E para isso a gente precisa entender a primeira grandeza, que é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas de algum condutor por um determinado tempo. E essa corrente elétrica ela é impulsionada por outra grandeza, chamada tensão elétrica. Nós temos aqui uma pequena imagem, um movimento desordenado dos elétrons, e quando essa outra grandeza chamada tensão elétrica, entra nessa corrente aqui, ela vai fazer com que esse elétron caminhe de maneira ordenada. Alguns condutores elétricos muito utilizados é o cobre, o alumínio, o ouro e a prata. Só que no dia a dia, nas fios de eletricidade das ruas, nossas casas, a maioria utiliza o cobre. É um condutor de 6 vezes 10 elevado a 7 ohm metros, certo? A melhor condutividade, quanto melhor for a condutividade, menor vai ser a resistência elétrica. Então você vê aqui a prata, a condutividade é melhor do que o cobre. Mas a prata é um material mais caro, um metal mais caro. Então é mais econômico utilizar o cobre. E mesmo assim, frequentemente há roubos de fios elétricos, por causa do cobre, que tem um valor comercial bem interessante. No começo do estudo sobre corrente elétrica, os cientistas imaginavam que a corrente se movimentava do polo positivo para o polo negativo. Mas, com o decorrer dos estudos mais aprofundados, se percebeu que, na verdade, os elétrons geralmente vão do lado da carga negativa para a carga positiva. Então, existem dois posicionamentos de corrente. O sentido convencional, que foi o primeiro considerado, do lado polo positivo para o polo negativo, ou seja, do maior potencial para o menor potencial, e o sentido de corrente real, que é do sentido negativo para o positivo, certo? A gente tem aí o que é a tensão elétrica, a gente já viu agora há pouco. A tensão elétrica é o que faz a corrente elétrica funcionar. Sem a tensão elétrica, a corrente elétrica ela fica parada, ou seja, os elétrons ficam todos ordenados. Quando a tensão elétrica começa a impulsionar essa corrente, os elétrons começam a se organizar. Então, a tensão elétrica é a diferença entre o potencial. Ela é dois pontos, ou seja, da ponto negativo e ponto positivo, e esse potencial vai fazer essa corrente se organizar, podendo ser uma geradora de energia, geradora de força, sendo uma força eletromotriz, ou servindo como uma perda de energia ou armazenamento, que é uma queda de tensão. A gente na corrente elétrica, a corrente elétrica ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada. A corrente elétrica contínua, ela funciona da seguinte maneira, ela não muda de polaridade. Se ela está indo negativo para o positivo, ela vai tornar sempre negativo para o positivo e vai permanecer de maneira praticamente constante, como mostra aqui essas duas figuras. Pode ter pequenas quedas, são muito pequenas, mas vai continuar sempre ou do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo. Essa corrente aqui é muito comum nos celulares, na TV celular, ela é muito comum em computador, materiais eletrônicos, que não pode ter essa mudança constante de polaridade, de negativo para positivo e de positivo para negativo. Já essa corrente elétrica alternada, a tensão dela, ela vai, às vezes sair de positivo para negativo, e de repente muda de negativo para positivo, positivo para negativo e de negativo para positivo. Olha, essas mudanças são muito rápidas, são quase imperceptíveis. Acontece milhares de vezes em um único segundo. E ela tem quedas, certo? Você vai observar aqui que aqui na corrente elétrica contínua, está tudo acima do zero aqui, certo? Aqui a gente, como exemplificação, o zero está aqui, então ele vai estar num sentido e vai estar no outro, certo? E aí mostra os formatos que pode haver desse tipo de corrente elétrica alternada. A diferença de potencial elétrico é a tensão gerada, ou seja, pelo condutor, que permite o movimento das cargas elétricas. A gente vai ver que a tensão, essa diferença de potencial é a tensão, certo? E no nosso caso aqui, a tensão geralmente no Nordeste é 220 volts, lá no sul do país é 110 volts. Mas a tensão é o que faz essa corrente elétrica funcionar. Sem a tensão, não vai haver energia. Então tem que haver a tensão para a corrente elétrica funcionar. A corrente elétrica ela pode ser medida. Quanto está passando corrente ali? É a intensidade. E essa intensidade é representada pela letrinha I. Delta Q é a quantidade de carga que está passando, de elétricos que está passando, em quanto tempo esses elétricos passam. Então, a intensidade é a quantidade de elétricos que passa em um determinado tempo no local. Aí eu vou saber qual é a intensidade dessa corrente. Vamos, por exemplo, para entender um pouco melhor. Considera um drone que utiliza uma bateria de carga total de 900
miliamperes, certo? Então a gente vai ter aqui, se o drone operar com intervalo de tempo igual a 90 minutos, a corrente elétrica fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo será igual a quanto? Ele quer a corrente elétrica, ele quer saber a intensidade de corrente, o I. Então a relação matemática é essa. Aqui nós temos 90, só que esse M aqui, em notação científica, ele é a mesma coisa de 10 a menos 3, certo? E 90 minutos, como o tempo aqui está em hora e aqui está em minutos, a gente tem que passar ou esse minuto aqui para hora ou esse aqui para minutos. É mais fácil passar 90 minutos para a hora. Então 90 minutos é 1h30, para que os dois fiquem no mesmo tempo. Não tem como resolver uma situação desse tipo com tempos em medidas diferentes, certo? Então aqui eu tenho 900 em hora e aqui nós temos 90 agora, virou 1h30. Então substituindo a relação matemática, eu vou ter 900 dividido por 1,5. Só que 900 dividido por 1,5 seria 600. Só que 600 mil. Botou o M aqui, tá certo? Então, só que esse M aqui se enfiou 10 a menos 3. Então, automaticamente, 600 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 600 dividido por 1000. Dá 0,6 ampere. Então, essa é a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica que está acontecendo nesse drone nesse momento. A gente tem aqui também um segundo exemplo, que é o exemplo 2, é a questão do Enem. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como o smartphone, o gerenciamento de duração de bateria desses equipamentos, torna-se cada vez mais crítico o uso da energia, de manter o celular carregado. Então, o telefone diz que a quantidade de carga oferecida pela bateria é de 1.500 mA, certo? Por hora. Qual é a quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulomb? Ou seja, primeiro, se aqui em hora, a gente vai usar o tempo de 1 hora, certo? Então, automaticamente, a gente tem aqui miliampere, aí nós temos aqui 1 hora. Só que 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos, porque na relação matemática, como aqui não tem tempo, então vai passar para segundos, que é a unidade padrão de medida de sistema internacional, que é segundos. Então a gente vai ter aqui 1.500, esse Mzinho aqui, já sabe que é 10 elevado a menos 3, então 1.500 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa 1.500 dividido por 1000, então seria 1,5 ampere. Então, substituindo a relação matemática, certo? Que nós temos que o I é Q sobre ΔT. Mas como a gente quer saber agora a quantidade de carga, o Q é igual a I vezes ΔT. Então, automaticamente, 1,5 vezes 3.600 dá 5.400 coulomb. Isso é a quantidade de carga fornecida por essa bateria em 1 hora, certo? A gente tem aqui a ideia de potencial elétrico. O que é a potência elétrica? É a velocidade que o equipamento converte energia elétrica em trabalho. Ou seja, a gente tem, por exemplo, uma geladeira, a gente tem, por exemplo, um micro-ondas, a gente tem um liquidificador, e a gente precisa saber qual a velocidade e qual a rapidez que esses objetos conseguem pegar a energia elétrica, certo? E converter em trabalho, para ele funcionar, o motorzinho dessas máquinas, por exemplo. Então, a relação matemática é essa aqui, ó. Para eu poder conseguir fazer isso aqui, a potência é o V se V a voltagem e a tensão elétrica, que volta a repetir, geralmente essa voltagem aqui, ela é 220 ou 110, certo? Se a gente for trabalhar, pegar a bateria de um carro, geralmente é 12, mas no nosso caso aqui, a energia elétrica é 220 ou 110, no caso Nordeste 220, 110, ele vai usar essa relação matemática aqui. É o meu exemplo. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor? Quando a diferença potencial, DPPP, diferença potencial, é a tensão elétrica, certo? Nos seus terminais é de 110 volts. E a corrente que a atravessa tem intensidade de 20 amperes. Ou seja, o I é 20 e a voltagem é 110. Então, fica mais fácil colocar os valores já na questão para eu poder verificar que relação matemática eu posso utilizar. Então, se eu tenho aqui diferença potencial e tenho aqui a intensidade de corrente, eu posso fazer essa relação matemática aqui. Então, potência é 110 vezes 20. Então, potência será 110 vezes 20, 2.200 watts, que essa é a unidade de medida de potência. Só que 2.200 watts, quando você vê a energia de sua casa, ele vem kilowatts, certo? Você vai pegar a energia de sua casa e vem kilowatts. Então, automaticamente, você pode dividir isso aqui por 1000, certo? Então, teria 2.200 watts, seria a mesma coisa, dividido por 1000 seria 2,2 kilowatts, que é o que vem na energia de sua casa mensalmente, para ser uma soma do gasto desse aparelho. A gente tem aqui também um outro conceito de matemática, outra grandeza, física, aliás, do ciclo elétrico, chamada resistência elétrica.
O que é resistência elétrica? A resistência elétrica é a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente. Ou seja, vai ser todo aparelho que vai carregar energia, certo? Pode ser aparelho, pode ser dependendo do fio desencapado, que pode estar a energia fugir. Então a resistência é todo corpo ou toda situação que tenta fazer com que a energia se perca no meio do caminho, que é a corrente elétrica, que ela fuja do condutor. Então automaticamente funciona mais ou menos assim. A resistência elétrica ela é representada pelo ohm, certo? E nós temos o volt, que é a diferença potencial, certo? E que é a tensão. Nós temos o ampere, que é a corrente elétrica, o I. Então, a primeira lei de Ohm, certo? Ohm, foi um estudioso físico que ele conseguiu analisar essa relação. Ou seja, a lei de Ohm é a resistência. O objetivo principal da lei de Ohm é ele tentar dificultar a passagem de corrente. Para ter um desenho bem divertido, certo? Que ele tenta arrochar e a tensão vai fazer uma força maior para ver se a corrente consegue passar. Essa é a ideia básica das leis de Ohm, certo? A lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, diz que a voltagem, que é a diferença potencial, ela pode ser igual pela resistência multiplicada pela intensidade da corrente elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm. Ohm foi estudioso e ele recebeu homenagem por ele ter criado essa relação. Outras relações também sobre a primeira lei de Ohm, que eu posso, a partir dessa, utilizar essas outras apenas já que tem à disposição. E essa aqui é a segunda lei de Ohm, que ele não considera só a questão da resistência à intensidade. Ele considera o espaço que vai passar, se é espaço pequeno, se é espaço estreito, ou seja, que seria como se fosse um condutor, ele está passando de um ciclo aqui. Cada vez que ela arrocha, menor vai ser o espaço. Então, o objetivo realmente da resistência é dificultar a passagem da corrente. Essa é a segunda lei de Ohm, que vai ter a ver com a área que vai passar essa corrente. Então, vamos para o exemplo 4. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts e 220 volts. Se 2.200 watts, aqui você tem que pensar que isso é a potência elétrica do aparelho. E 220 volts, isso aqui é a tensão elétrica. Então já tem aqui o V e nós já temos o P. Tem dois dados aqui, o V e o P. Ele quer saber na letra A o valor da resistência elétrica. Então você vai ver entre aquelas relações matemáticas qual é que tem P e V para ficar mais fácil. Então a gente tem a relação aqui, ó. V ao quadrado é igual a P vezes R. Eu quero encontrar o R. Então o V será 220 ao quadrado, já está no dado padrão já, certo? E 2.200 é a potência, também já está no dado padrão, igual a R. Então no caso o R será 220 ao quadrado, que é 220 vezes 220, dá 48.400, dividido por 2.200. Então vai dar 22 ohm. Então a resistência aqui desse produto aqui seria de 22 ohm, certo? E ele pergunta a intensidade de corrente poderá ser calculada. Então você vai observar quais são as relações matemáticas que existem. Então se você já tem aqui o P, já tem um V, encontrou o R, você pode usar qualquer uma que tenha um I. Então nós devemos essa relação aqui de potência. Que potência é igual a V vezes o I. Você pode usar outra qualquer, desde que tenha um P e o V, ou então tenha um P e o R, mas também tem um I, porque você precisa encontrar o I. Então o P seria dos 2.200, o V seria 220 vezes I. Então o I seria 2.200 e 220. Então o I seria 10 ampere. A intensidade de corrente elétrica nesse aparelho seria 10 ampere. E no nosso exemplo número 5, eu tenho um aquecedor elétrico que ele apresenta uma potência de 3.000 watts, certo? A potência já está na unidade de medida. Qual é o custo mensal desse aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias? Considere que 1 kW, que é o que a energia em kW, custa 40 centavos. Então você tem a noção de quanto vai pagar a energia só desse aparelho. Então vamos analisar. Então assim, primeira potência é 3.000 watts, que é a mesma coisa, 20 por 1.000 é a mesma coisa de 3 kW, já que vai calcular aqui em kW, certo? Mas ele quer saber, esse é o valor de 1 kWh. Então, se eu deixo 3 kW ligado por 3 horas todos os dias, eu vou ter 3 vezes 3, vou ter 9 kWh. Então, em um dia, eu vou consumir, esse aparelho vai consumir 9 kWh. Só que ele quer saber no mês. Então, automaticamente, a gente considera o mês comercial, certo? Independente de qual seja o mês, multiplica por 30. 30 vezes 9 vai dar 270 kW ao mês. Só esse aparelho vai consumir 270 kW ao mês. Como o valor desse aparelho aqui está a 40 centavos 1 kW, então eu tenho 270 vezes 0,4. O 0,40 é a mesma coisa, daria 108. Então, ao final do mês, esse aparelho custaria R$ 108 na minha conta de energia. Então, o objetivo básico é você ler a questão com calma, ver quais são os dados que foram dados,
destacar esses dados e verificar qual relação matemática melhor se aplica ao problema, certo? Então eu espero que tenha colaborado com esse pequeno vídeo e que vocês a partir de agora consigam de forma mais tranquila entender alguns conceitos e automaticamente resolver os probleminhas. Então, boa sorte e até breve.